Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade à nossa aula de geografia, nós falamos aí sobre o processo de Revolução Verde. Eu vou dar seguimento a partir deste slide, tá? A gente já falou sobre os aspectos positivos, aspectos negativos, principais características da Revolução Verde em nossa aula. E aí a gente vai dar continuidade agora, finalizando o nosso conteúdo, tá? Então, dentro desse processo, vocês vão conseguir identificar de maneira bem clara que o mais importante, principalmente com a relação de erradicar a fome no mundo, é justamente o processo de crescimento dessa população no mundo inteiro. Eu trouxe para vocês aí exatamente um gráfico sobre o crescimento da população em evolução, ou seja, o crescimento que não tem queda e ele só evolui. Se vocês observarem ali desde o século XIX, né, de 1804, até uma projeção de 2042 anos, a gente tem uma projeção de alta muito grande quanto a essa população. Se vocês observarem, né, o aumento significativo ele começou a acontecer ali de 1927 para 1960, onde o real crescimento dessa população passa a crescer de fato, e dali em diante, né, o intervalo entre os espaços de tempo acabam sendo menores, mas o crescimento acaba sendo bem significativo. A gente está vivendo uma crise de pandemia, né? A gente está falando sobre a questão de erradicar a fome no mundo inteiro. Então, esse processo de pandemia, com esse processo de diminuição populacional, com o número de mortes, a gente não consegue ter uma certeza se de fato essa projeção, né, que é feita aqui pela própria estatística, vai ser cumprida quanto à quantidade populacional. Mas que o crescimento de fato ele vai acontecer, isso é um caso real. O crescimento acontece de forma significativa. Não sabemos se vai ser muito significativo, mas sim haverá um crescimento. Nesse processo, a gente tem ali uma questão também de prestar atenção um pouco mais no que diz respeito à produção econômica e essa produção econômica quanto ao acesso a alimentos, né? Então, isso também é um dos pilares para que a gente possa observar a questão da produção de alimentos agrícolas e da industrialização no campo, que é o nosso tema principal, ok? Aí eu trouxe para vocês alguns fatores que são essenciais quando a gente fala sobre a agropecuária moderna. O primeiro fator é o resultado justamente desse processo de industrialização que acontece em todas as áreas do mundo. Esse processo de industrialização, como eu disse para vocês, que é justamente a utilização de maquinário, de tecnologias que sejam industriais para que essa produção seja mais rápida, mais eficaz e gere uma maior qualidade, ela também tem uma inserção nesse processo da Revolução Verde, que surge lá em 1950, com o objetivo de erradicar a fome, mas também com o uso de novas tecnologias para que essa fome não seja um dos fatores que venha a crescer mais nesse período. E aí, com a Revolução Verde e a agropecuária moderna, essa industrialização no campo passou a ter aí uma evolução cronológica, né? Uma evolução que aos poucos foi se ganhando mais aparelhamento. Depois eu coloquei para vocês algumas questões que também fazem parte dos principais aumentos da produção agrícola, né? Então, vamos observar. Eu tenho um grande desenvolvimento científico e tecnológico, então, a partir desse processo, eu tenho, de fato, uma agropecuária moderna. Acumulação de capitais, valores financeiros, então, vai ser essencial para que esse desenvolvimento, tanto científico quanto tecnológico, aconteça. Financiamento de máquinas e insumos, esses financiamentos vão acontecer para os grandes produtores, né, para os grandes agricultores, e aí o financiamento também vai ser de forma significativa, insumos quanto semente também. Depois, grande investimento em tecnologias e equipamentos modernos, isso é, de fato, um dos principais objetivos, né, que esse financiamento aconteça para o investimento em tecnologia, e essa tecnologia traga frutos financeiros para o país e para o próprio agricultor. Depois, grande acesso em países com economia em desenvolvimento e em países desenvolvidos. Só um adendo muito importante. Os países desenvolvidos possuem uma industrialização muito mais efetiva. E por conta deles possuírem
uma industrialização muito mais efetiva, esse processo de acesso a esses meios tecnológicos vão ser muito melhores, né? Quanto principalmente pagamento. Os países em desenvolvimento, que são tanto os emergentes quanto os países subdesenvolvidos, são países que também têm acesso a essa industrialização, porém, não em tão grande acesso quanto os países desenvolvidos. E coloquei aqui para vocês que o maior acesso nos países desenvolvidos pelos fatores econômicos é a base. Então, e lembrando, obviamente, que os países desenvolvidos têm uma economia muito baseada na própria industrialização. Vamos lembrar, todos os países desenvolvidos e subdesenvolvidos são países que possuem tanto uma produção econômica industrial quanto agrícola. O que vai determinar a quantidade é justamente na proporção de como ela é realizada. Ok? Aí eu trouxe para vocês alguns fatores essenciais, né, que esses fatores, na verdade, no conjunto deles, são chamados de biotecnologia. E esse processo de biotecnologia, na verdade, é um conjunto de técnicas, né, genéticas e microbiologias que fazem com que esses organismos vivos, né, modifiquem exatamente esse DNA para que as plantas e todas as estruturas de plantações aconteçam de uma forma mais acelerada e com uma estrutura também diferente quanto ao seu desenvolvimento. Por quê? Porque, na verdade, com a biotecnologia, eu vou desenvolver técnicas para que eu tenha uma maior facilidade quanto à produção, mas também que essa produção ela não seja tão frágil, tá? E aí, nesse quesito, a gente vai ter aí, dois objetivos principais. Tornar as plantas mais resistentes a pesticidas, que é uma coisa que existe muito nas regiões agrícolas, e melhorar a produtividade. Esse melhorar a produtividade tem total relação com uma produção, de fato, muito rápida e com qualidade. Então, essa produtividade vai ter esses dois fatores aí como essência. Então, a gente vai ter como ciclo, né, biotecnologia, micro-organismos e OGM, né, que são os organismos geneticamente modificados. E essa produção, né, dessas sementes acontece na base, em grande maioria, nos países com maior industrialização, porque são os países que possuem o maior acesso. São os países que conseguem investir com maior qualidade, com maior influência. Certo? Depois eu trouxe aí, países com maiores áreas plantadas, né, em transgênicos. O Brasil, nesse quesito, entra em segundo lugar com a produção de soja, milho e algodão. Os Estados Unidos ainda é o que produz mais e que tem o maior índice, né, com 70,9. E aí vai ter produção de soja, milho, algodão, canola, beterraba, alfafa, papai e vários outros, né? E aí isso vai se demasiando, ou seja, diminuindo aí com relação aos demais países que possuem uma grande produção também de questões agrícolas. Esses dados são dados referentes a 2015, tá? E também são dados que falam sobre a informação no que diz respeito ao processo de biotecnologia. Então, temos vários acessos de informações que, se você juntar, eles estão totalmente integrados para gerar um resultado final, certo? E com todo esse processo, eu trouxe aí o problema da fome e a produção de alimentos do mundo. Se vocês não sabem, o mundo produz muito mais alimento do que a necessidade humana. Só que a gente tem aí alguns fatores. Professor, por que existem pessoas que, já que se produz mais alimentos do que população ou necessidade, por que existem pessoas que não têm acesso a esses alimentos ou passam fome? É justamente por esses fatores que a gente vai começar a observar essas informações. Primeiro, a produção de alimentos no mundo ela cresce muito mais do que a necessidade populacional, que foi exatamente o que eu comentei com vocês. Grandes índices de população com fome em países subdesenvolvidos é a grande informação principal, porque a maioria das pessoas que passam fome estão localizadas em países subdesenvolvidos. O continente africano, por exemplo, tem ali muitos países que saem, né, com um índice muito grande quanto à fome. A produção acontece em proporções diferentes. Em países desenvolvidos, o uso da tecnologia de ponta, de fato, é uma coisa que vai trazer uma maior qualidade e quantidade,
mas também vai gerar um resultado muito melhor, porque eles possuem uma industrialização muito mais pesada do que os países subdesenvolvidos. E a produção de alimentos no mundo acaba sendo desigual, né, no mundo inteiro, porque tem gente que tem acesso e consome mais, tem gente que não tem condição de ter acesso, então acaba não consumindo ou consumindo pouco. Por isso que a gente entra num processo basicamente capitalista e de globalização quanto acesso à alimentação. E aí eu trouxe para vocês dois gráficos que falam justamente sobre o suprimento calórico mundial, que é a produção, né, que é realizada. Esses dados vêm de 1992 até 2016, e aí vocês percebem aí, ó, junto com os dados, que esses dados eles não diminuem, ou seja, a produção ela só aumenta cada vez mais. E a população no mundo com fome, ela também está localizada aqui, ó, com grande maioria nos países em desenvolvimento. Nesse conceito aqui, todos os países que são países em desenvolvimento são aqueles países que são subdesenvolvidos. Professor, um país emergente ele é subdesenvolvido, ele está com uma economia crescente, então ele vai melhorar essa economia. E aí, a partir desse processo, ele vai trazer justamente essas questões para vocês poderem entender. Então, país subdesenvolvido ou emergente, ele vai ser caracterizado nesse processo como um país em desenvolvimento. Aqui nós temos a população do mundo. Se vocês observarem, ó, países desenvolvidos, ou seja, a população desenvolvida tem uma necessidade muito baixa, ou seja, passam muito pouca fome. Nesse quesito, quem acaba vencendo são os países, de fato, subdesenvolvidos, ok? Trouxe uma tabela para vocês com as estatísticas globais de produção de alimento e fome mundial. A gente tem os maiores exportadores aí do mundo: Estados Unidos, Brasil, China, Canadá, Argentina, Índia, Indonésia, Áustria. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem ali, na outra tabela, um percentual que nem para ser o primeiro não é tão interessante, né? São os países com maior percentual de pessoas que estão passando fome. Então, são países realmente muito precários quanto à distribuição de renda e principalmente quanto à fome no mundo, ok? Trouxe algumas curiosidades para vocês. Então, uma delas, né? As nações com maior desenvolvimento são as que mais desperdiçam alimentos, tá? Para cada pessoa, o desperdício é equivalente a de 95 a 115 quilos por ano, para cada pessoa. Então, vamos imaginar, o Brasil não é um país desenvolvido, mas vamos imaginar, vamos pegar mais ou menos aproximadamente a população do Brasil de 220 milhões de habitantes. Vamos imaginar que seja um país desenvolvido. Multiplica aí 220 milhões vezes 95. É muito alimento desperdiçado, então é um valor muito grande. Muitos dos alimentos, em mais de 40% das vezes, estão em boas condições. Na África subsaariana e no sudeste da Ásia, o desperdício é de 6 a 11 quilos por pessoa por ano, então acaba não sendo um desperdício tão grande, porque é por ano, não por mês ou por semana, então é um desperdício considerável, porém, eles passam muito mais necessidades, então acaba sendo um pouquinho mais difícil esse desperdício. Sobre a Revolução Verde, a gente vai ter ali, né, que o Brasil ele produziu suas próprias técnicas quanto tecnologia, e tanto essas técnicas foram criadas no sistema público quanto no sistema privado. Então, ou empresas, né, privadas ou empresas do governo. Essas empresas do governo, a gente tem um exemplo delas hoje, a Embrapa, né? Então, é uma das empresas que possuem quase todos os estados, se eu não me engano. Se não me falha a memória, em todos, tá? E a partir dos anos 90, ali da década de 90, o Brasil passou a produzir em recorde mundial soja, milho e algodão. E a gente volta àquela estatística que é exatamente a estatística que a gente comentou agora há pouco sobre a questão de produção. O Brasil sendo o segundo, Estados Unidos o primeiro. Tá certo? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, anotem, tragam para a nossa aula para que a gente possa aí saná-las, ok? Um forte abraço, um ótimo aprendizado a todos e até a nossa próxima aula. Vamos lá.